Olá, pessoal. Boa tarde. Professor Anildo, aqui no Super Enem, certo? Então, estamos aqui para apresentar a disciplina de Biologia, hoje aula de Citologia, tá certo? Vamos ver parte de Citologia, de Citoplasma, de organelas também, e resolver algumas questões. Então, quero agradecer aí a todos que estão presentes, agradecer aqui a Ana Lívia, que está aqui com a gente, né, Ana Lívia, nos ajudando aqui, Sheila, obrigado, Sheila, aí pela tradução da Libras. E, pessoal, e aí vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Cada vez mais a biologia vamos já consumindo alguns conteúdos, né, já vimos toda a parte da bioquímica, agora estamos vendo a parte da citologia, certo? E resolvendo aquelas questões. Super Enem tem essa preocupação com você de ver um pouco da teoria e ver um pouco também e ver como essa teoria está sendo colocada no Enem. Então, hoje, nós trazemos para vocês, falando sobre o citoplasma. Aqui, a imagem te mostra uma célula animal, né? Você vê a célula animal, quem já conhece sabe dessa característica aí da célula animal, e você visualiza aqui algumas organelas. Acredito que esteja aparecendo, né, Ana Lívia? Aí a organela, a imagem da organela, do slide. Tá tudo ok? Então, pronto. Então, você observa aí toda a estrutura de uma célula animal e depois vamos ver também na célula vegetal. Mas na célula animal, aí nós temos um mitocôndrio, que é uma organela, né? Uma organela da expressão celular, com grande produção de ATP. Tem um retículo endoplasmático rugoso, responsável pela síntese de proteína, porque tem ribossomos integrados a ela. Damos aqui uma geralzona, né? O retículo endoplasmático liso, com capacidade de desintoxicação celular, transporte de lipídio também. Temos um complexo de Golgi, responsável pelo empacotamento e liberação de secreções glicoproteicas. E o núcleo, né? Dentro do núcleo está lá o material genético, vai ter uma aula só de núcleo também, de mitose, de meiose, futuramente, tudo isso nós vamos falar sobre essas células, tá bom, pessoal? Então, dando continuidade, aqui nós observamos que a célula, né? O conceito que a célula é a unidade fundamental da vida, é a unidade, pessoal, básica da vida. Por que é a unidade fundamental? Porque a célula é a menor unidade. Se você for observar, assim, dentro da célula, professor, sim, tem as organelas, mas a célula forma um conjunto, geralmente um conjunto de células. Um conjunto de células vai formar tecidos, né? E cada tecido tem sua função própria. Cada célula, pessoal, desculpa, tem sua função própria. Então, quando você fala de uma célula enterócita, é uma célula do intestino, certo? Uma hemácia, que são mais conhecidas, o glóbulo vermelho, uma célula de transporte de oxigênio, de gás respiratório, um glóbulo branco, célula de nossa defesa. Então, é importante a gente entender dessas características da célula. Então, aqui nós temos 3 tipos de célula, uma célula animal, uma célula vegetal e uma célula bacteriana. A célula animal, ela tem características próprias, né? Você vê aí, ela estrutura que rica em centríolos também, que vai ajudar na divisão celular. Diferente para a célula vegetal. Na célula vegetal, nós visualizamos bem aqui, essa organelazinha aqui, turma, ó, que é essa verdinha aqui, que é um cloroplasto, que só vai ter na célula vegetal. Um vacúolo, que só vai ter na célula vegetal, certo? O vacúolo que só vai ter na célula vegetal, vacúolo contrátil ou pulsátil, que vai eliminar o excesso de água, isso é importante a gente saber, certo? Então, célula animal e célula vegetal, 2 células mais complexas, né? E por último, tem uma célula bacteriana, uma célula procariótica. A célula animal e vegetal, nós vamos dizer que ela é uma célula eucariótica. Por quê? Porque é uma célula que tem um núcleo organizado. Eucariótica é uma célula que tem núcleo verdadeiro, um núcleozinho organizado, certo? Já na célula procariótica não tem, pessoal, essa divisão do radical pró, antes, cário, núcleo. Então, não tem um núcleo organizado. O material genético está disperso pelo citoplasma. Certo? Então, nós temos na bactéria ribossomos, aqui uns granulozinhos aqui de ribossomos, que fazem a síntese proteica. É importante ter a síntese proteica, certo? Então, aqui nós temos um flagelo da célula bacteriana também, né? O flagelo, que é formado por uma proteína chamada flagelina, certo? Nós temos o pile, que
essas estruturazinhas aqui também que vai formar uma estrutura formada por uma proteína chamada de pilina. E aí a célula procariótica também, sobre a membrana plasmática, tem a parede celular. A parede celular procariótica, que é formada de peptídeo-glicano, né? Quer dizer, glicano, uma espécie de polipeptídeo, certo? De proteína com carboidrato. É a parede celular da bactéria. A célula vegetal também tem parede celular. A parede celular da célula vegetal é formada de celulose, que nós já estudamos uma vez, lá em carboidrato, celulose, né? Célula animal não tem parede celular, certo? Então tem essas características aí, uma de cada, e nós vamos falando sobre elas, tá bom? Então, pessoal, mas aí eu falei de 3 tipos de célula: uma célula procariótica, bactéria. Geralmente, né, procariótica é unicelular. Aqui, já cumprimentando os amigos aqui que estão nos acompanhando, a Isa faz uma pergunta aqui interessante. Ó. Professor, você poderia repetir a palavra onde só tem da célula... os cloroplastos. Os cloroplastos, Isa, tá bom? Os cloroplastos da célula vegetal. Tem também, em alguns seres procarióticos também, vai estar pigmentos para realizar a fotossíntese. Mas o cloroplasto vai estar presente nas células procarióticas e em algumas algas também, tá bom? Então, um alô para vocês todos aí que estão nos acompanhando. A Isa falou, lembrei agora, certo? Para todos, a Vitória, a Isabel, né? O nome do pessoal aqui, Relatando, Juliana, não somos bichos, né? Também aqui embaixo. Ok. Pedro Arthur, Paloma. Então, a todos que estão ok aí, estão nos acompanhando, um grande abraço e nos acompanha até 5h30, turma, hoje. Então, nós temos aí seres acelulares. E os seres acelulares, pessoal, diferente daquelas que nós estávamos falando, procariótica, a bactéria que é unicelular, vegetal e animal que são multicelulares, os vírus são acelulares. O que quer dizer isso? Que são acelulares, que eles não possuem células, certo? Não possuem células, uma estrutura celular. Não possuem uma estrutura celular, tá bom? Então, agora, o vírus, pessoal, ele adquire algumas características de ser vivo quando ele entra em alguma célula. Aí ele se torna, certo? Ele vai usar a maquinaria proteica e enzimática da célula para conseguir fazer o seu metabolismo, para conseguir multiplicar o seu material genético, certo? Os vírus, nesse caso aí, são ditos chamados de parasitas intracelulares obrigatório. Por que isso, professor? Obrigatório. Por que isso, professor? Porque eles precisam entrar numa célula para que eles consigam parasitar alguma célula, para que eles consigam realizar também o seu metabolismo. E as células que têm células são procarióticas, porque não tem um núcleo organizado, e as eucarióticas, porque tem um núcleo organizado, verdadeiro. Tem uma carioteca. Quando tem um núcleo organizado, pessoal, tem uma membrana formada por dois envelopes, que é a carioteca. Tudo bem? E aqui na imagem mostra alguns vírus, né? Mostra aqui o HIV, o vírus da hepatite B também. Certo? Outra coisa dos vírus também, pessoal, é que eles são específicos, certo? Específicos, isto é, eles parasitam as células do corpo do animal de forma específica. Por exemplo, o HIV, ele vai parasitar a célula de defesa. Na verdade, ele parasita as células CD4+, né? Que são linfócitos de defesa. Células T, CD4+, tá bom? O vírus da hepatite, ele vai parasitar os hepatócitos, que são células do fígado. Hepatite, não é isso? O vírus... Opa, deu um probleminha aqui. Voltou. O vírus do ebola também vai parasitar algumas estruturas do sistema digestório também, aumentando o vírus do ebola, o ébola, pessoal, vai aumentar o peristaltismo do sistema digestório, né? Impedindo que ocorra a absorção de água, certo? Então, adenovírus respiratório, influenza também, vírus da raiva, que vai parasitar as glândulas salivares do animal, tá bom? E o sistema nervoso, né? Ele também atinge o sistema nervoso também. No caso bacteriófago aqui, vai parasitar uma bactéria, né? Papilomavírus humano vai parasitar células do epitélio, né? Do nosso epitélio, principalmente
existe um subgrupo de papiloma vírus humano que parasita células do sistema respiratório, do sistema reprodutor, certo? Causando o HPV, tá bom? E o vírus da herpes também, rotavírus. Então, fechamos assim o estudo, né? Depois vocês vão estudar vírus com o professor, também algumas doenças virais, mais na frente comigo, e também sobre os vírus com o professor Lincoln. Seres procarióticos, está aqui a imagem de uma bactéria, não é isso? A imagem de uma bactéria longa, células extremamente simples, né? Nas bactérias, cianobactérias e árqueas. Né? Vem de antes, e cárion vem de envelope, certo? Antes da carioteca, antes do envelope nuclear, né? Então, as bactérias, cianobactérias, elas têm uma cor mais azulada, cianobactérias, produzem uma grande quantidade de oxigênio, certo? Para o meio ambiente. As árqueas são procarióticos que vivem em meios mais difícil de sobrevivência, tá bom? As árqueas, algumas árqueas vivem em temperaturas altíssimas, pH muito baixo, uma grande acidez, certo? Então, são exemplos de procariótico. Não possui organela citoplasmática, certo? Alguma estrutura, por exemplo, possui os ribossomos, que são moléculas formadas também de RNA ribossomo, mas não possui organelas complexas, como complexo de Golgi, como retículo endoplasmático liso, né? Os seres procarióticos não possuem dessa forma. Não possui a carioteca, logo não possui esse núcleo organizado, né? Núcleo sem organização, o núcleo sem organização. Tudo bem? E a parede celular, que eu falei para você, que é de peptídeo e glicano. Peptídeo é a sequência de aminoácido, né? Cada aminoácido é ligado por uma ligação peptídica e glicose. Não é isso? Então, aqui nós temos a imagem. Aqui nós temos algumas imagens aqui, olha só, pessoal, fímbrias que ajudam no processo de ancoragem da bactéria, tá aqui esses fiozinhos externos dela, as fímbrias, ancoragem, às vezes de atracamento, justamente em outra bactéria, né, para realizar o processo de reprodução. O citoplasma aqui dentro, aqueles pontinhos aqui dentro aqui de ribossomos, certo? E os ribossomos, já lembrando, qual é a função dos ribossomos? Síntese, pessoal, de quê, hein, turma? De proteína. Quer dizer, então, que elas fazem a síntese proteica? Sim, muita síntese proteica, tá bom? Tem o material genético, DNA, tem seu próprio RNA, mas também tem o plasmídio, que é um material genético com menos genes, pessoal, que ajuda também na transformação bacteriana. É um tipo de reprodução ajudando a aumentar a variabilidade genética. Então, o plasmídio tem essa característica de ser transmitido de uma bactéria a outra e melhorando a variabilidade genética daquela bactéria que recebeu um plasmídio da outra bactéria. Tem um flagelo, que eu falei para você, formado por uma proteína chamada de flagelina. Tem também pilos, né, que ajudam no movimento bacteriano. Todos eles aí, pessoal, formados por proteína. E as estruturas, né? Internamente, citoplasma, a membrana plasmática, certo? E a parede celular, e às vezes algumas bactérias têm uma cápsula, muitas vezes lipoproteica, proteína também. Tudo bem? Então, essas características dos seres procarióticos. Falando um pouco das bactérias, algumas formas de bactéria, nós temos formas esféricas, como é o caso, né? As formas esféricas, vamos chamar de cocos. Um exemplo, nós temos os diplococos, né? E o exemplo principal, duas bolinhas juntinhas aqui, né? São os diplococos. Né? Um diplococos conhecido é a Neisseria diplococos, causador Neisseria gonorreia, causador da gonorreia, né? que é uma IST, certo? Aí nós temos também aqui Streptococcus, que é uma sequência, certo? Uma sequenciazinha aqui, ó, Streptococcus, tá certo? Uma sequência parecendo um colazinho. Temos os Staphylococcus, parece um cachinho de uva. Streptococcus, um colazinho, uma bolinha, né? Um colazinho com bolinhas. Staphylococcus, um cachinho de uva. Várias cocos também, não é isso? Temos esses principais aí. Temos os bacilos, como é o caso, alguns bacilos aqui embaixo aqui tem alguns bacilos, ó, por exemplo, da tuberculose. Tem alguns espirilos causando, por exemplo, um espirilo aqui, um exemplo do espirilo, ó. Um exemplo do espirilo é a que causa a sífilis, que é
a treponema pálido, né? Treponema pálido. A treponema pálido é um espirilo causador do outro IST, não é isso? A sífilis. Então, ela é uma espiroquetazinha, né? Esse forma aqui desse espirilo e causa a sífilis, que é outro IST. E temos outras, sabe? Certo? Outras causadoras, né? Porque a maioria das bactérias, também tem que lembrar que a maioria das bactérias não são causadoras de doenças, mas são causadoras, algumas são causadoras de doenças, né? Mas muito delas vivem no nosso meio de forma super tranquila, né? Sem causar doença, sem causar prejuízo para o organismo. Ok? Então, falando aqui do citoplasma do procariótico, nós vamos encontrar água, proteína, evidentemente, né? Já que tem ribossomo, tem síntese de proteína, né? Glicídio, carboidrato, lipídios também, aminoácido, né? Os aminoácidos é a menor unidade de uma proteína, lembra disso? Menor unidade de uma proteína, a ligação de dois aminoácidos é feita por uma ligação peptídica. Temos base nitrogenada, lembra da base nitrogenada? Guanina, adenina, né? Se for no DNA, timina e citosina. Se for no RNA, adenina, uracila, guanina e citosina também. Uracila é exclusiva do RNA, timina exclusiva do DNA, certo? Tem algumas substâncias de reserva energética, como polissacarídeo, lipídio, né? Então, temos aí também molécula de DNA, molécula de RNA e ribossomos para atuar na síntese de proteína, tá bom? Ok, turma? Se tiver alguma dúvida, vão perguntando aí, que a gente sempre vai olhando e vai respondendo para vocês, tá bom? Então, hoje é uma aula mais intensa, mas vamos ter devagarzinho, vamos conseguir chegar lá. Os ribossomos é característica importante das bactérias ribossomos. Já falei para você que a função dos ribossomos em qualquer um deles, né, procariótico, eucariótico, é sintetizar a proteína. Então, a função é síntese proteica. Já vimos isso, né? Sintetizar a proteína. Então, eles são menores do que as células eucarióticas, tá bom? Os ribossomos possuem proteína diferente também na estrutura, né? Então, eles sintetizam proteína, a proteína da própria bactéria. Então, sem essas proteínas, pessoal, a bactéria não vai sobreviver. Sem essas proteínas, a bactéria não consegue fazer a parede celular dela, por exemplo, que é de peptídeo ou glicano. Então, é muito importante ter essa síntese proteica. Porém, quando nós estamos com alguma infecção bacteriana, nós utilizamos alguns medicamentos, e um deles são os antibióticos. E os antibióticos, antivida, né? É usado para bactéria, nunca para vírus, é usado para bactéria. E qual é uma das principais funções do antibiótico? É justamente impedir essa síntese de proteína. Porque sem proteína, a bactéria não se reproduz, não consegue se duplicar. Certo? Então, o antibiótico vai agir nas bactérias, mas não vai ser usado, não vai agir em humanos. Não é isso? Porque ele vai ser específico, vai impedir aquela síntese bacteriana, aquele antibiótico. Alguns exemplos temos aqui, né? Streptomicina, neomicina, tetraciclina, né? Azitromicina, e aí vão alguns antibióticos que a gente conhece. Então, eles atuam dessa forma, impedindo a síntese proteica em bactéria. Para vírus, são os antivirais. Né? Aqui outra imagem de uma bactéria, né? Alguns pelos sexuais aqui, que são os pílios, tá bom? O nucleóidezinho aqui dele, material genético, o DNA, o cromossomo de uma bactéria, pessoal, é um material genético circular e único, viu? Circular e único. Opa! Circular e único. Nossa, tá saindo sempre aqui da imagem. Pronto. Circular e... colocar aqui embaixo, ver se não sai. E único. Pronto, pessoal. Então, tem o plasmídio que ajuda no aumentar a variabilidade da bactéria. Quando, por exemplo, vamos imaginar que você esteja com infecção bacteriana e o médico passou para você tomar 7 dias de antibiótico. Né? Desses 7 dias, você tomou 6, né? Sobrou um dia. Tem até um videozinho no YouTube muito interessante. As bactérias, né? Elas se despedindo. 6 dias, da pessoa tomou 6 dias de antibiótico, e aí as bactérias começam a se despedirem, né, dizendo que gostavam da outra, porque vai ter o 7º dia, a última dosagem de antibiótico, matariam todas. É um videozinho muito legal. E aí depois, você observa que aí a pessoa esqueceu de tomar o último dia, não tomou mais, estava bom, né? 6 dias, não tem mais febre.
E o que aconteceu? As antibióticas, as bactérias que sobraram, pessoal, elas já estavam um pouco mais resistentes, elas aguentaram 6 dias de bombardeio de antibiótico, né? Precisava de mais um para destruir todas, né? E essas que sobraram já estavam resistentes, certo? E essas que sobraram agora vão atrás de novos material genético que esteja espalhado, né? Das que morreram mesmo, novos genes, e pode ser através desses plasmídeos aí. É conhecido como transformação bacteriana. E as bactérias ficaram mais resistentes a esse mesmo antibiótico. Próxima vez, a pessoa vai ter que tomar uma dosagem maior, ou então até mudar de antibiótico, para que faça o efeito, tá bom? O DNA está aí, né? Forma um cromossomo bacteriano, ele é circular e localizado no nucleóide, que é onde vai estar, é como se fosse um núcleo bacteriano, mas só que nós não temos um núcleo, né, visível, como tem nas células eucarióticas. O plasmídio são pequenas moléculas circulares de DNA, produzem... exatamente, o plasmídio tem uma característica importante, porque eles produzem enzima para destruir um antibiótico. Quer dizer, ajuda, né, esse gene que eu falei para você que ela vai adquirir, vão ajudar a formar determinadas enzimas para destruir aquele antibiótico. E aí tornarão resistência, viu? Resistência à bacteriana, tá bom? Então, pronto, ok? As células procarióticas era sobre isso, que nós... É importante que você dê uma estudadinha sobre elas, certo? No capítulo 1 de qualquer livro, se é coleção de biologia, você encontra sobre as bactérias, né? E quem quiser se aprofundar mais é livro de microbiologia, né? Um capítulo só de bactérias, também no livro do segundo ano do ensino médio. E os eucarióticos? Pessoal, alguma pergunta antes de iniciar os eucarióticos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Façam. Tudo bem? Vamos lá dar continuidade, ok? Então, agora vamos falar sobre células eucarióticas. Exatamente, Vitória. Como eu falei, né? Esse plasmídio pode ser passado para outras. Até por reprodução, uma reprodução muito simples, certo? De conjugação, de troca de material genético, onde um canalzinho de uma bactéria se une à outra para que troque esses plasmídios. E aí misturam. E aí ocorre uma mistura, certo? Desse material genético aí, permitindo assim que ocorra aumento da variabilidade genética, viu, Vitória? Tudo bem? E elas recebem, pegam essa bactéria, esse plasmídio também, pedaço de plasmídio ou genes presentes no plasmídio, do meio onde as outras bactérias morreram e adquirem para o seu material genético, para tornar mais resistente ao antibiótico. Ok, Vitória? Era mais ou menos isso? Respondi sua pergunta, será? Espero que sim. Se não, pergunte novamente. Tá bom? Então, aqui nós temos... Beleza, Vitória. Então, aqui nós temos uma célula eucariótica, né? Tem a membrana plasmática, certo? Em células vegetais tem parede celular, mas célula animal... Aqui é uma célula animal, certo? Uma célula animal que nós visualizamos. Tem citoplasma com as suas organelas, o núcleo tem um envoltório, uma membrana que envolve o material genético, pessoal, deixando o núcleo separado. Então, o citoplasma da célula é separado do núcleo. E dentro do núcleo tem um material muito parecido com o citoplasma, chamado nucleoplasma. Só que esse nucleoplasma aí tem um material genético, DNA, molécula de RNA também mensageiro está lá dentro, certo? Tem um nucleolo dentro do núcleo também, que ajuda na síntese de ribossomos, tudo dentro do núcleo. E não esquecer, o núcleo, pessoal, e o citoplasma se comunicam, porque tem poros. O núcleo é formado também de proteínas que formam poros, certo? Esses poros, pessoal, permitem a entrada e a saída de líquido, a troca de líquido citoplasma-núcleo e também troca de material genético, como é o caso do RNA mensageiro, que dentro do núcleo recebe informação, né, do DNA e leva para o citoplasma para realizar a síntese proteica, juntamente em um ribossomo livre ou preso em um retículo endoplasmático rugoso. Aí, ele leva essa informação, certo? Para ser lido por esse ribossomo e o RNA transportador vai em busca de um aminoácido que esteja dissolvido nesse citoplasma. Isso aí é mais ou menos, né, uma síntesezinha do que é uma síntese de proteína. Tá bom? Então, é essa separação. Então, tem essa comunicação. Assim como o citoplasma também, pessoal, se comunica com o meio externo da célula. Embora a membrana plasmática tenha o quê na membrana plasmática? Tenha
A membrana plasmática é formada de bicamada de fosfolipídio, vai ter uma aula só para o transporte através da membrana, e a bicamada de fosfolipídio tem proteínas incrustadas no meio, ajudando ao transporte de substâncias de dentro para de fora da célula, do meio extracelular para o meio intracelular, e do meio intracelular para fora também. Transporte de íons, de glicose, certo? De aminoácido. Só lembrando que o que entra na célula, o que sai na célula, são micrômeros, são moléculas pequenas e não polímeros. Então, são moléculas, são unidades, certo? No caso do carboidrato, é a glicose. No caso da proteína, a proteína é muito grande, não entra. O que entra é um aminoácido, entra por essas proteínas. Ou então, substâncias que são apolares, que entram pela camada de fosfolipídio, pela camada de fosfolipídio aqui da membrana. Depois nós vamos estudar sobre isso, tá bom, turma? Então, no citoplasma, nós temos, nós também podemos chamar ele de citosol, né? Alguns livros anteriores chamavam de aeloplasma, uma consistência variável, mais próximo da membrana, uma consistência menos solúvel, mais para o meio mais solúvel, certo? Tem muito citoesqueleto que dá a estrutura física da célula, permitindo que a célula tenha essa estrutura mais arredondada, ou mais um pouco cúbica, ou mais quadrada, ou mais cilíndrica. O citoesqueleto ajuda nisso, pessoal. O citoesqueleto estão mergulhados no citoplasma, dando essas características, certo? Da característica física da célula. Ok? E então, esse citoesqueleto é uma rede de tubos e filamentos de proteína, certo? Tem microtúbulos, que são espécies de citoesqueleto, essa rede dissolvida no citoplasma, essa imagem de citoesqueleto, ó, muito interessante. Eu já falava um pouco delas. Tem os microtúbulos também, por onde vão andar algumas proteínas motoras, como é o caso da cinesina, certo? Que transporta vesícula formada no complexo de Golgi, até para a periferia da célula, ser eliminada essas vesículas, microfilamentos de miosina, actina, que são proteínas de contração, certo? Da célula, a célula forma contração. Não esqueça, por exemplo, a ameba, a entamoeba histolítica, que é uma célula, que é um indivíduo unicelular, porém eucariótico. Porque ela tem o quê? Ela tem um núcleo, certo? Então, ela tem mais ou menos essa aparência aqui, ó, a entamoeba histolítica, né? E ela faz fagocitose, ela produz o prolongamento, que esse prolongamento aqui, dessa célula, é chamado de pseudópodos, pseudo falso pó dos pés, né? Falsos pés, que ela vai englobar micro-organismos, substâncias para que ela se alimente também. Também quem faz fagocitose também são células nossas de defesa. Então, quem é que faz esse movimento da célula aí? Esses microfilamentos, certo? Esses microfilamentos. Aqui nesse quadradinho que eu vou chamar de A, aqui nós temos uma célula se dividindo, né, na fase de metáfase, os cromossomos estão bem no meio, e aqui, ó, pessoal, tem microtúbulos que vão puxar as cromátides do cromossomo, que vai ter uma aula só para falar sobre isso, mas só adiantando um pouco para a sua periferia, certo? Aqui nós temos só os microfilamentos numa célula também, e essas imagens são perfeitas, mostrando os microfilamentos aqui, a parede celular mostrou aqui também, coloração dela, certo? Permitindo que a célula adquira sua forma. Então, vai definir a forma da célula. Permite a adesão celular a células vizinhas, né? Células se aproximam da outra, depois vamos falar sobre isso, sobre desmossomo. Lá em histologia, vamos falar um pouco sobre essas estruturas que prendem uma célula à outra. Permite o deslocamento de material, né? Como eu falei para vocês, sobre as cinesinas que andam sobre os microtúbulos. O citoesqueleto permite que realize os movimentos, como eu falei para você, né? A contração muscular também, tá certo? E tudo isso, e movimentação de cílios e flagelos, eu já falei, tá bom? Microtúbulo está em mais os microtúbulos, formados pela proteína tubulina. Os microtúbulos, pessoal, são canais, ó, observa aí, ó. Formado pela proteína tubulina, tá aqui, muito dinâmico. Eles são montados e desmontados no interior da célula. Pessoal, essas estruturas são na célula, se formam e se desformam. O filamento de actina, existe 4 proteínas de contração, que nós precisamos lembrar. Actina, miosina, troponina e tropomiosina. Essas 4 aí estão dentro das células, principalmente dentro das células musculares, e quando nós consumimos aminoácido, elas aumentam
em quantidade dentro da célula e aumenta o volume da célula. A célula, o tecido muscular, ele não aumenta em número de células. Quando ocorre hipertrofia, não aumenta em número de células, mas aumenta em número de miofibrilas dentro da célula. E essas miofibrilas são quem? A quitina, miosina, troponina e tropomiosina. Ok, turma? Aqui nós temos um microtúbulo, né? E aqui sobre esse microtúbulo andam as proteínazinhas cinesinas, muitas vezes delas carregando vesículas, certo? Puxando vesícula, parece uma pessoazinha, né? Puxando vesículas, e essas vesículas são vesículas liberadas pelo complexo de Golgi, levando lá para fora da célula, por exemplo, insulina, pode ser insulina. Insulina é transportada em vesícula até chegar lá fora da célula, uma célula beta do pâncreas, por exemplo, e jogada fora, né? Então, fazem parte disso aí, tá certo? Aqui é uma proteína motora. Proteína motora. Tá bom? Redistribuição dos componentes do citoplasma para um lado e para outro. Tá? Então, tem um local próprio onde ocorre a formação, que é o centrossomo. Em células vegetais, o centro organizador do microtúbulo fica próximo à membrana plasmática, até para ajudar no processo de divisão, que é uma divisão centrífuga do meio para a periferia. Tudo bem? E ajuda na formação da parede celular, da célula vegetal, que no caso da célula vegetal é formado de celulose. Valeu, mentes brilhantes, boa tarde, chegou agora, né? Um grande abraço, participe da aula. E aqui nós temos, falando sobre os ribossomos, que estão presentes em eucariotos e procariotos. Já falei que ajudam a síntese de proteína, pode estar livre no citoplasma ou preso à parede dos retículos endoplasmáticos, ficando assim retículo endoplasmático rugoso, porque tem esses ribossomos presos à sua parede, certo? Também tem ribossomo dentro das mitocôndrias, ajudando a formar as enzimas da mitocôndria, nos cloroplastos, ajudando a formação das enzimas para a fotossíntese, certo? E não possui membrana. Então, está aqui uma característica, que é o RNA mensageiro, em verdezinho aqui, ó, preso nas duas subunidades dos ribossomos. E aqui, depois que o RNA mensageiro é lido, o RNA transportador traz os aminoácidos, e esses aminoácidos trazem, cada um do RNA mensageiro vai trazendo um aminoácidozinho aqui e juntando nessa proteína, tá bom? E formando uma longa cadeia de proteína. Então, isso aí seria o quê? É justamente a síntese de proteína. Ok, turma? Perguntarem? Se quiser perguntar, pode perguntar. Se depois, hoje é um pouco mais longa a nossa aula, mais conteúdo, depois você pode dar uma paradinha, diminuir a velocidade, né, também, estudar novamente, e vamos resolver questões. O retículo endoplasmático, aí nós temos os dois retículos endoplasmáticos, o mais próximo do núcleo é o rugoso, este aqui é o retículo endoplasmático rugoso, certo? Aqui é o núcleo, pessoal, observe que ele tem poros de comunicação com esse retículo rugoso aqui também, né? O retículo endoplasmático preenche 15% de todo o volume do interior da célula, entre o rugoso e o liso. Aqui é o liso, esse mais amarelinho aqui é o liso, certo? Laranjinha aí, né? Funde-se com a membrana externa da carioteca, o rugoso, né? Ele funde-se com a membrana externa da carioteca também, tá bom? A membrana dele na realidade, pessoal, todas as membranas celulares têm característica igual da membrana plasmática, fosfolipoproteica. Quer dizer, formada de fosfolipídio e proteína nas suas estruturas. Pra você ter ideia, nós vamos ter proteína disposta na membrana do retículo liso para permitir a entrada e saída de sódio, de sódio e de cálcio, porque sem o cálcio não tem contração muscular. Temos que lembrar disso também, depois vamos estudar sobre isso. Então, ele pode ser, como eu já falei, rugoso ou gastroplasma e retículo endoplasmático liso, certo? Estrutura celular. O rugoso ajuda nesse processo, certo? De síntese de proteína. As proteínas aí são glicosiladas, muitas vezes, formando a glicoproteína, tá bom? Também produzem, né? Já que a maior parte das enzimas são proteínas, também produzem essas enzimas, né, vão ajudar na síntese de proteína. Toda proteína que você imaginar, que vai estar no nosso corpo, certo? Vão ter essa síntese aí. Então, tipo, nas células beta do pâncreas, tem muito retículo liso? Tem. Rugoso? Tem sim. Células beta do pâncreas, pessoal, são as estruturas, as células, no caso, aí elas têm muito rugoso, porque elas produzem insulina. Então, vão ter uma grande síntese de proteína, porque a insulina é uma proteína com 51 aminoácidos,
tá bom? Nós falamos, inclusive, dela, lá quando falamos em açúcares, tá certo? Produz fibroblastos, que ajuda a formação de fibras do tecido conjuntivo, produzem anticorpos também, quer dizer, lá nos plasmócitos, certos plasmócitos, e nos linfócitos B, também, porque os linfócitos B, pessoal, do tipo B, eles vão se diferenciar em plasmócito, e os plasmócitos e o linfócito B vão produzir anticorpos, e os anticorpos são proteínas, assim como os antígenos são proteínas, mas do micro-organismo. Então, os anticorpos reconhecem o antígeno das proteínas aí, certo? Os anticorpos vão atacar aquele antígeno que veio de uma bactéria, veio de um vírus, certo? É uma proteína estranha ao nosso corpo. Tudo bem, turma? Então, é isso. Já o liso não tem ribossomos, são canais tubulares, tem capacidade secretiva também, atua na desintoxicação celular, então vamos ter demais nos hepatócitos, vamos ter demais na produção de alguns hormônios, como é o caso do testículo, que produz muito testosterona, como é o caso da hipófise, que produz muitos hormônios também. Então, eles estão presentes lá. Isso, o retículo endoplasmático liso, que nós estamos falando agora. Síntese de fosfolipídio e colesterol, tá certo? Síntese dos esteroides também. Então, ele vai ter muito retículo liso lá na célula da córtex da suprarrenal, por exemplo, que lá produz o cortisol, certo? Os mineralocorticoides também, certo? Síntese sítio da hidrólise do glicogênio, isto é, o que é a hidrólise do glicogênio? É a quebra do glicogênio em glicose. Quebra do glicogênio em glicose. Quando nós estamos com fome e não estamos alimentando, precisa que o glicogênio, que está presente no fígado, já que o glicogênio é a nossa reserva energética do animal, ele é quebrado e produz glicose que vai entrar na célula, que vai para o sangue e o sangue vai mandar para a célula. Então, a glicose consegue entrar na célula. Certo? E a glicogenólise, que é justamente essa quebra do glicogênio. A quebra do glicogênio é chamada de glicogenólise. Lise significa quebrar, quebra do glicogênio, tá bom? Ou a hidrólise do glicogênio. Tudo bem, turma? Alguma pergunta? Também o liso atua na produção dos peroxissomos. Os peroxissomos são as organelas com capacidade de desintoxicação. Os peroxissomos, no interior dos peroxissomos, tem uma enzima chamada, pessoal, de catalase. Catalase, tá bom? A catalase, presente nos peroxissomos, tem a capacidade de pegar uma substância tóxica, o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, e transformar ele em H2O mais 1,5 de O2, né? E esse oxigênio vai para o meio ambiente. Toda vez sai aqui, vai para o meio ambiente, certo? Então, esse oxigênio aqui vai ser liberado para o meio ambiente, tá bom? Então, foi quebrado aqui. Quem quebrou ela? A enzima catalase. E tem outras enzimas aí também, certo? Uratoxidase, que vão ajudar no processo de desintoxicação da célula. Abundante nos hepatócitos. Hepatócitos são células do fígado, também atuam na desintoxicação, né? Os peroxissomos também, viu? Estão presentes no fígado, já que ele é produzido pelo retículo liso, né? Os peroxissomos. Presente nas gônadas, produção dos hormônios sexual, testosterona no testículo, estrógeno, progesterona no caso do ovário também, né? Armazena cálcio nas células musculares, ajudando no processo de contração muscular. Então, ele entra o cálcio do citoplasma, entra para a célula muscular através dele, do retículo liso. E lá esse cálcio vai agir. Lembra daquelas 4 proteínas que eu falei? A quitina, miosina, troponina e tropomiosina, pois elas precisam interagirem, pessoal, permitindo a contração muscular, permitindo que o sarcômero, que é a unidade de contração do músculo, interaja, certo? As 4 proteínas interagem, o sarcômero diminua, permitindo a contração muscular. Então, precisa do cálcio. Sem o cálcio, não tem contração muscular, ok? Vamos para a próxima organela agora, o complexo de Golgi, que atua no empacotamento de glicoproteínas, tá bom? Aqui o complexo de Golgi, aqui, ó, várias organelas, certo? Quem descobriu foi o Camilo Golgi, atua na secreção celular, sacos membranosos, produz sacos membranosos, que são essas vesículas, e vão ser liberados, certo? O complexo de Golgi, tá aí, ó, ele pega os ribossomos, sintetizaram proteína, a proteína foi transportada pelo retículo rugoso e chegou no complexo de Golgi, onde ele empacota e vai secretar, ok? Então, várias funções do complexo de Golgi aí, pessoal. Secreção de enzima, certo? De muco, de hormônio, formação do lisossomo, olha aí. O lisossomo, já que vem cheio de enzima,
é produzido, vem da vesícula, certo? E vai fazer a digestão celular. Formação do acrossomo. O acrossomo, que é uma bolsinha que tem na cabeça do espermatozoide, cheia de enzima digestiva, que vai atuar na fecundação, que vai romper a coroa radiada, certo? Para depois fundir com a zona pelúcida e conseguir injetar o seu núcleo, no caso, o núcleo masculino, no ovócito, tá bom? Então, formação do acrossomo. E outras funções, pessoal, também, que algumas enzimas do vacúolo vegetal também. Então, o complexo de Golgi tem essas características. O lisossomo atua na digestão intracelular, é formado a partir do complexo de Golgi. Então, lembrou de digestão intracelular? Lembra do lisossomo, certo? Então, essa palavra lise, quebra, e somos, bolsa, né? Contém enzimas digestivas dentro do seu interior. Desculpa, né? Fui redundante agora. No seu interior, o pH é em torno de 4. E esse pH dentro dos ribossomos, em torno de 4, pessoal, é que mantém as estruturas, as enzimas, as reações químicas que vão acontecer nele. Por exemplo, o HCl é juntado aí, o hidrogênio entra e o cloro e forma e deixa o meio ácido, né? Formando HCl, ácido clorídrico dentro do lisossomo. Então, ele vai ajudar na digestão intracelular, certo? Vai quebrar macromoléculas que já estão envelhecidas também. Ajuda na decomposição do nosso tecido. Quando nós morremos, nós entramos em decomposição. Claro que tem ajuda. Desculpa. Tem a ajuda dos micro-organismos decompositores, mas também o lisossomo, as enzimas se rompem e ele começa a entrar em decomposição, o organismo, devido ao rompimento desse lisossomo, né? Hoje, nós gravamos, depois assista uma aula nossa sobre justamente conservante. O conservante inibe que não deixa esses lisossomos se romperem. Por exemplo, no presunto, um peru que você vai ingerir, né? Um frango que você vai consumir com 6 meses. Ele não se decompõe por quê? Porque tem conservante, e esse conservante mantém o meio do lisossomo ácido, certo? São os acidulantes, mantêm o meio ácido do lisossomo, os lisossomos não se rompem, tá bom? Porque se eles não se romperem, esse alimento ia entrar em decomposição. Assista essa aula. Esse pequeno vídeo é um videozinho mais ou menos de uns 12, 14 minutos, que fala sobre conservantes, sobre essas substâncias, acidulantes, tá bom? Sempre cai muito no Enem também, turma. Certo? Então, dá uma estudada sobre eles. Forma os fagossomos, que são bolsas de vesícula do lisossomo para a digestão celular. Tudo bem? Ajuda no processo de exocitose, que é a capacidade que a célula tem de eliminar substâncias que foram quebradas também, certo? Porque esse lisossomo, essa vesícula cheia de enzima e a substância que ela digeriu, por exemplo, entra uma bactéria na célula, esse lisossomo vai quebrar, vai englobar, vai ficar dentro da bactéria e vai digerir e vai jogar o que não serve, certo? É o processo de exocitose. Aqui tem o movimento, o lisossomo formado a partir do complexo de Golgi, se juntando com algumas substâncias que não servem e vão ser eliminados. É o lisossomo secundário. Tudo bem? Ajuda no processo de autofagia, que é quando o tecido, esse lisossomo começa a decompor a própria célula, né? Isso, como eu falei para você, no processo de decomposição, certo? Mas também quando o nosso tecido está se formando. Quando o feto está se formando, pessoal, por exemplo, entre os dedinhos, né? Vai se formando, aqui estão tudo presos. Quando nós somos um pequeno feto na barriga da nossa mãe, esses lisossomos vão se rompendo aqui, ajudando a formar a separação dos nossos dedos, certo? A diminuição do tamanho da cauda do girino é decorrente do lisossomo, entre outras funções que vocês podem estudar e se aprofundar um pouco mais sobre o lisossomo. Vegetal não tem lisossomo, as enzimas digestivas estão dentro dos vacúolos, ok? Falando dos peroxissomos, que estão presentes em animais e vegetais, certo? Eu falei para você, ajuda no processo de desintoxicação celular, está muito presente nas células do fígado, nos hepatócitos, tá bom? Também. E tem a enzima catalase, que eu já falei para você, tem a enzima uratoxidase. Todas essas enzimas estão presentes dentro dos lisossomos, ok, turma? Dentro dos peroxissomos, desculpa, peroxissomos.
Também ajuda no processo da beta-oxidação do lipídio, certo? Degrada aminoácido, não possui DNA, tudo isso falando sobre o peroxissomo. A principal característica dele é desintoxicação celular. Glioxissomo só vai estar presente em plantas, tem a capacidade, já falei até sobre eles, quando eu falei em carboidrato. Os glioxissomos, pessoal, têm a capacidade de converter lipídio em carboidrato. Então, só quem converte lipídio em carboidrato são os vegetais. Animal não tem essa capacidade, pelo contrário. Animal transforma carboidrato em lipídio. Por isso que nós engordamos às vezes, né? Aumentamos de peso, certo? Então, isso é chamado ciclo do glioxalato. Essa composição, essa conversão de lipídio em carboidrato que acontece dentro das células vegetais, tá bom? Aí nós temos um vacúolo vegetal, que forma-se a partir de bolsa do retículo endoplasmático ou do complexo de Golgi. A função dele, pessoal, é eliminar o excesso de água, e dentro dele também tem pigmentos que vão dar característica, muitas vezes a cor das pétalas, das folhas também está dentro desse vacúolo vegetal aí. Esta célula aí é uma célula vegetal. Você vê, né, não só pela cor verde, né, mas pelos cloroplastos que tem aqui, né? A Vitória às vezes perguntou sobre elas aqui, cloroplasto de novo. Dentro do cloroplasto tem uma proteína muito importante, que realiza um processo muito importante. Qual é, pessoal? A proteína é a clorofila, que absorve a luz do sol e transforma a luz do sol em energia química, né, no processo de fotossíntese. Então, acontece dentro dessa organela aí, certo? Dentro dessa organela, que é o cloroplasto. Produz substâncias que são de defesa para a planta, como é o caso de taninos, outras toxinas também, né? Tem aminoácido, tem açúcar dentro desse vacúolo aí, tem enzimas, né? Na realidade, como aqui não tem lisossomo, né? O vacúolo contém essas enzimas que são digestivas, tá bom? E os pigmentos que dão a coloração à planta, né? Como as antocianinas. Possui um pH ácido também, tá certo? Falando sobre as mitocôndrias, importantíssimo, vamos ter uma aula sobre respiração celular. Quando eu falo em respiração celular, pessoal, é essa moça aqui, é a mitocôndria. A mitocôndria tem a capacidade de realizar o quê? Respiração celular. A respiração celular aeróbica acontece dentro da mitocôndria, pessoal. A anaeróbica também, ou a glicólise, é no citoplasma. Então, aqui, a nossa usina energética, a mitocôndria, possui, decorrente da respiração celular, ocorre a produção de ATP, né? Que é justamente nossa energia, né? Você pega a molécula de glicose, que vai entrar na mitocôndria, e essa molécula de glicose vai ser decomposta. Cada ato que é arrancado da molécula de glicose, pessoal, ocorre liberação de energia. Só que nosso corpo não suporta o excesso de calor, e esse calorzinho essa energia tem que ser arrancada devagarzinho, para que seja formado pequenos pacotes de energia, que no caso é o ATP. Esse ATP é nossa moeda energética, certo? Todo esse processo de formação do ATP acontece aqui dentro da mitocôndria. Então, a mitocôndria tem duas membranas, pessoal, uma mais externa e uma mais interna. Essa interna vamos chamar de cristas mitocondriais, é onde realiza o processo da fosforilação oxidativa, certo? É onde acontece o processo da fosforilação oxidativa. Não se assuste com o nome não, tá? Oxidativa. Esse nome, fosforilação oxidativa, é fosforilar. E o que é fosforilar? É adicionar ATP a uma molécula. No caso, seria o ADP para produzir ATP. A molécula de ATP, o nome é adenosina trifosfato. Então, fosfato formado a partir do fósforo. Então, é adicionar fósforo. Tudo bem? E no meio, pessoal, da mitocôndria, tem um líquido muito parecido na sua devida proporção ao citoplasma. Esse líquido é chamado de matriz mitocondrial, certo? Matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial, pessoal, é onde acontece um processo chamado de ciclo de Krebs. Eu vou falar no próximo slide, né? Mas só completar aqui. Matriz mitocondrial. É onde vai acontecer o ciclo de Krebs, que é uma das fases da respiração celular. Tudo bem? Então, a matriz mitocondrial, que é o líquido, tem ribossomos, proteína, né? Proteínas, enzimas, DNA e RNA. Então, se tem DNA, pessoal, se tem RNA, tem síntese proteica intensa. Se tem DNA, a mitocôndria tem autoduplicação. Inclusive, pessoal, as nossas mitocôndrias têm características maternas. Quer dizer, todas as nossas mitocôndrias vieram das nossas mães. Tá bom?
vieram das nossas mães, que tem característica materna. Então, tá aí, ela é exclusiva. Quer saber característica genética? É o DNA mitocondrial, materna, né? Então, hepatócito, que é a célula do fígado, tem 8.000 mitocôndrias, certo? As cristas mitocondriais cheias de enzima para realizar o processo de fosforilação oxidativa, né, e possui um código genético. Vamos estudar ainda a respiração celular. Mas só lembrando que a respiração celular, pessoal, é dividida em 3 partes. A glicólise, que acontece no citoplasma da célula, o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e a fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais. Depois você dá uma estudada de novo, revê esse vídeo, pausa o vídeo para entender, tá bom? Os plastos tá aí, o que nós vamos falar, né? Que é a organela presente nos vegetais, em algumas algas, também possui proteína. A proteína principal presente nos plastos é a que está presente no cloroplasto, que é, no caso, justamente a clorofila, né? A clorofila é a proteína que vai absorver a luz do sol e transformar ela em energia. Energia, e é onde ocorre a produção, lembra do nosso próprio alimento, é aí, no caso, o cloroplasto. Então, também tem capacidade de autoduplicação, já que tem DNA. Tem bicamada lipídica, é muito parecida com a mitocôndria, né? Só que aqui é responsável pela nossa fotossíntese. E todos eles são plastos, mas tem algumas funções específicas. O cloroplasto, por exemplo, ele tem, irradia o verde, e aí ficou o cloroplasto fazendo a fotossíntese. Temos também amiloplasto, que vai fazer armazenamento de amido, certo? Proteoplasto armazena proteína. Oleoplasto, lipídio, certo? Então, cada um tem suas características próprias. E o nosso cloroplasto, que contém clorofila, com a capacidade de síntese de proteína, tá bom? Temos ainda o centríolo, pessoal, outra organela importante. O centríolo é formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Lembra dos microtúbulos? Pois é aí, certo? Os centríolos estão presentes em células eucarióticas, exceto fungos e vegetais. Então, não temos centríolo nos vegetais nem nos fungos. Tem a capacidade de autoduplicação, atua principalmente na divisão da célula, certo? Ajudando os cromossomos a serem separados, as cromátides irmãs. Está aqui uma imagem mostrando justamente aqui os cromossomos sendo separados. Os centríolos que estão em cada lado da célula animal formam um fuso mitótico que vai puxar metade dos cromossomos para cada lado. Também os centríolos são responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos. O flagelo é único naquela célula ou poucos, já os cílios são muitos naquela célula, certo? Todas elas são formadas pelos centríolos, ok? Então, nós demos uma revisada boa, lembramos todas as organelas, pessoal, a maior parte das organelas, e agora vamos tentar fixar um pouco com algumas questões, tá bom? Que nós trouxemos para discutir aqui, tá certo? Deixa eu só ver aqui a questão do nosso tempo. Nós temos 6 questões para serem resolvidas hoje, e aí nós vamos colocar a primeira questão, você analisa e vamos discutir. Tudo bem, turma? Alguém tem alguma pergunta? Né? Hoje nós corremos um pouco, porque são muitas organelas, senão não daria tempo. Mas depois você pega o seu videozinho, dá uma parada, tá bom? Pausa, diminui, volta o vídeo e você assiste, tá bom? Então, pessoal, só lembrando aí que no Super Enem também nós temos gravações de vídeo pequenos, de 10 minutos, certo? Shorts também, 10, 15 minutos de vídeos, com algum assunto, sempre um assunto novo, um assunto da atualidade, é muito importante. Lembrando também que nós temos também os nossos aulões, certo? Aos sábados, é importante. Esses aulões são presenciais, mas também, eu acho que são transmitidos também, eu estou com essa dúvida aqui. Mas é toda uma equipe, certo? Produzindo muito material para que você tenha êxito na sua prova no final do ano, no seu Enem, tá bom? E quem sabe também nas outras... E quem sabe não, e na realidade também em outras provas, porque você está estudando para o Enem, você está estudando também para outros vestibulares, tá bom? Mas vamos aqui na primeira questão, que foi uma questão do Enem 2014. Segundo a teoria evolutiva, me ajuda a resolver junto comigo, tá? Todos. Mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares, responsáveis pela produção do ATP, ó, tá falando da mitocôndria, né? Produção do ATP. Eu gosto, pessoal, de resolver questão, porque no próprio enunciado dá para você lembrar um pouco sobre aquele assunto, né? Então, mitocôndria, ATP, produção do ATP, né?
em células eucarióticas. Eucarióticas, células verdadeiras. Você puxa uma setinha e vai colocando essas observações que você já estudou, né? Então, as mitocôndrias, organelas celulares, responsáveis pela produção de ATP. Só tem células eucarióticas. Procariotes não tem mitocôndria, né? Assim como os cloroplastos. Os cloroplastos só tem na célula vegetal e algas, né? E realiza fotossíntese. Mitocôndria, inspiração celular. Cloroplasto, boa tarde, Rafael, seja bem-vindo. Cloroplasto, fotossíntese. Teriam originado de procariontes. Olha, pessoal, está dizendo aqui que esses dos organelas, mitocôndria e cloroplasto, tem uma teoria que fala que elas teriam se originado a partir dos procariontes ancestrais, que foram incorporados por células mais complexas, tá bom? Então, na realidade, fala isso mesmo, teoria simbiótica, né, que mostra, né, que dizendo que a mitocôndria antigamente era um procariótico, que se aproximava de uma célula mais complexa e entrava naquela célula mais complexa, uma espécie de parasitismo. Só que dentro da célula mais complexa, essa mitocôndria, ela adquiria proteção e oferecia energia para a célula mais complexa. E essa união aí foi tão satisfatória que a mitocôndria e o cloroplasto passaram a fazer parte dessa célula e endossaram, né, enriqueceram a quantidade de organela que tem presente nessa célula. Então, existe a teoria mesmo, é importante, sempre cai, tá aí, não é nem 2014, né? Uma característica da mitocôndria, pessoal, que sustenta essa teoria é capacidade de produzir molécula de ATP. Turma, ela produz ATP, mas não é por isso que ela sustenta essa teoria, né? Vamos ver essa teoria de que ela veio de uma bactéria. Presença da parede celular, semelhante à de procariontes, né? Também não tem parede celular, mas tem uma membrana externa, viu? Muito parecida com a parede celular, né? Mas também não é. Presença de membrana envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Também não. Capacidade de autoduplicação, dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. É verdadeiro, viu? Letra D é verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, tem DNA, assim como a bactéria tem DNA também, um DNAzinho circular, certo? E a letra E, presença do sistema enzimático eficiente, as reações químicas, metabolismo aeróbico. Então, na realidade, é a letra D, é uma capacidade de autoduplicação, assim como as bactérias fazem também essa autoduplicação, as mitocôndrias têm essa capacidade de se autoduplicar, devido à presença do seu DNA. Então, pessoal, é a letra D, aí a turma aí que acertou, né? A letra C não seria, a presença é muito parecida, né? Todos os itens, na realidade, têm um fundo de verdade. Mas o que garante essa teoria, é isso que ele estava perguntando, é a presença de DNA na mitocôndria e na bactéria também. Tudo bem, turma? Ok. Vamos para frente, né? Exatamente. Primeira questão foi isso aí. Valeu, turma. Parabéns a todos que participaram. É maravilhoso. Valeu, valeu, valeu. E a 2, pessoal? Essa aqui foi Enem ano passado, né? A questãozinha do Enem 2025. Vamos lá tentar resolver ela. Vamos juntos. A deficiência da enzima lipase ácida, ó, pessoal, toda enzima, turma, termina em ase, certo? Então, lipase quebra o quê, turma, hein? Lipase quebra lipídio. O substrato da lipase é o lipídio. A deficiência da enzima lipase ácida causa uma doença em que o portador apresenta células que não degradam colesterol esterificado. Quer dizer, se não tem a lipase, pessoal, é porque não quebra lipídio. Concorda comigo? Né? A Isa já está dizendo aqui que lembrou dela, né? Beleza, acertou aí no Enem, olha aí que massa. Né? Nem os triglicerídeos, olha só. Por que não quebra, pessoal? Porque não tem enzima, tem deficiência na enzima, deficiência genética. Né? Então, se não tem a lipase, as enzimas, pessoal, são específicas. Lipase só quebra lipídio, protease só quebra proteínas, amilase quebra amido, e assim sucessivamente, tá bom? TPase quebra ATP. Então, vamos lá. Triglicerídeos resultando no depósito desses compostos em diversos órgãos, principalmente no fígado. Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura? De qual estrutura, pessoal? Olha só, se não vai quebrar, né? Lipase ácida. Então, seria em qual? Diversas principalmente no fígado. Então, seria a resposta o quê? A deficiência resulta da insuficiência funcional
De qual estrutura celular? Seria lisossomo, digestão intracelular, não é isso? Digestão intracelular. Intracelular, até vou só conferir. Exatamente, para não ver se mudou lá pela cor da prova. Ribossomo, função do ribossomo. Síntese proteica, concorda? Proteica. Mitocôndria, pessoal, produção de ATP. ATP. E também você pode lembrar também que ela faz a respiração celular. Respiração celular. Né? Aeróbica. Aeróbica. Peroxissomo, pessoal, é desintoxicação. Nós estamos falando de desintoxicação aí, né? Embora seja no fígado. Então, desintoxicação celular. E retículo diplomático liso também atua na desintoxicação celular, no transporte também de lipídio, mas para quebrar a deficiência dessa enzima aí, né? Portador apresenta células que não degradam colesterol, em que o portador apresenta células que não degradam colesterol esterificado, nem triglicerídeos, então depósitos compostos em diversos órgãos, principalmente no fígado. A resposta correta é a letra A, do lisossomo, que realiza a digestão intracelular. Parabéns, pessoal. Exatamente, letra A. Beleza? Mais uma questãozinha aí, interessante, né, para nós. Tá bom? Show. Aí sempre assim, ó, puxando a setinha, relembrando, lisossomo, qual é a... Porque aí, pessoal, às vezes tem uma questão, outra questão, daqui a pouquinho você lembra, vai puxando a setinha, você vai lembrando, e vai estudando, e vai refrescando sua memória e lembrando de outros assuntos. É assim que é interessante que você resolva uma prova, certo? Grifando, escrevendo o que você vai lembrando, para que naquele momento você está totalmente envolvido com aquela prova, certo? Totalmente envolvido, porque você está participando tanto que está fazendo essas observações, tudo bem? Terceira questão, olha aí, nós falamos até hoje da ameba, né? Que é a entamoeba. Legal. Vamos para a terceira questão. O esquema representa um experimento feito com célula do protozoário Amoeba proteus. Olha aí, a Amoeba proteus não é a mesma espécie da entamoeba histolítica, mas é do mesmo gênero, né? Amoeba proteus. Nele, protozoário. Mas você observa, o protozoário aqui, pessoal, ele é unicelular, mas também ele é eucariótico. Certo? Por que eucariótico? Porque tem núcleo organizado. E eucariótico, tá bom? Então, é um unicelular eucariótico. Então, nele, um grupo de células foi tratado com uma droga citocalcina B, enquanto outro grupo não foi tratado, servindo como controle. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Olha aí, pessoal. Eu falei para você lá no começo. Então, eu falei inclusive dela, né? Então, é o seguinte, um grupo de célula, pesquisa é assim, um grupo de célula foi tratada com a substância chamada citocalcina B. E o outro não foi tratado, é o grupo controle. O grupo controle continuou fazendo o quê? Continuou produzindo seus pseudópodos. E os pseudópodos, falei lá no começo, que depende de quem? Depende de microtúbulos, microfilamentos, certo? Depende deles, para fazer a estrutura, a estrutura da célula, o formato da célula. Não é assim? Já a que foi tratada, pessoal, inibiu justamente essas organelas aí. E aí não conseguiu mais fazer seus pseudópodos, não conseguiu mais fazer movimento da célula, certo? Então, pessoal, qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Com certeza foi os microfilamentos, né? Letra C de casa. O vacúolo digestivo é o excesso, né? Libera o excesso de água. As mitocôndrias já vimos, produção de ATP, expressão celular. Material genético é o DNA e a membrana plasmática é a fronteira da célula. Serve para permitir selecionar o que entra ou o que não entra na célula. A membrana plasmática, já servindo de spoiler para a próxima aula, ela é seletivamente permeável. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Tudo bem? Questão boa essa. Certo? Então, letra C, quem acertou, parabéns também. Ok, turma? Vamos para a próxima questão, tudo bem? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta?
bem atuais, né? Então, aí, ó, turma, tá vendo que todo ano o Enem tá vindo com questão de organela. Então, esse assunto de hoje, né, vem mostrar para você como é importante estudar citologia. Todo ano tem uma questãozinha, duas questãozinhas no nosso Enem. Essa questão também é uma questão bem interessante. É uma questão olha aí, outra questão, né? Em 2024, olha aí. Como é importante você fazer esse estudo, pegar a prova, fazer. Às vezes, o que você resolveu numa questão serve para outra, a mesma prova. Então, vamos para a quarta questão. Utilizando um meio nutritivo, um mesmo meio nutritivo, né? 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubo de ensaio. Então, foi colocado bactérias aqui. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana em condições físico-químicas ideais, observou-se que o padrão de distribuição da célula, representados por ponto na figura, ao longo dos tubos, era diferente em cada um dos casos. Realmente, olha, aqui no 1, é mais aqui na parte superior e no meio, em todo ele. No 2, essas bactérias ficaram mais embaixo, e no 3, as bactérias ficaram mais em cima, mas também foi dissolvido, né? Tiveram bactéria pelo meio. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2, 3 são classificados, respectivamente, como. Pessoal, aí justamente vai falar sobre o metabolismo. Então, lembra um pouco sobre as mitocôndrias, né? E aí, que a mitocôndria faz a respiração aeróbica, né? No citoplasma, a respiração é uma respiração que não vai envolver oxigênio, no caso lá, a glicólise, certo? Então, vamos ver qual seria. A1 seria, está mais na superfície, pessoal, eu creio que seja um aeróbico. O que, que vocês acham? Né? Que seja um aeróbico. Não é isso? Isso. Então, aqui seria aeróbico. Por quê? Porque está presente aqui com oxigênio. A oxigenação está aqui. Tá? A2 seria um anaeróbico estrito. Por quê? Porque está longe do contato do oxigênio. Ó, estão lá embaixo, então você tem que analisar isso aí. A bactéria está bem distante do oxigênio. Já no 3, pessoal, é um anaeróbico facultativo. Porque ele consegue viver, boa parte consegue viver bem, havendo oxigênio, né? Mas alguns também conseguem sobreviver, o mesmo gênero, viu? Consegue sobreviver aqui no meio anaeróbico, longe do oxigênio. Então, a resposta correta seria o quê? Letra C, né? Aeróbico estrito, né? Por quê? Porque longe não consegue viver sem oxigênio. B, anaeróbico, sem oxigênio, longe do oxigênio. E anaeróbico facultativo, aqui em cima, consegue pouco lá por baixo, tá bom? Então, questão 4 é letra C de casa. Beleza, turma? Ótimo. Vamos para a quinta questão, tá bom? Quinta questão também do Enem 23. Gostei. Há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar, com uma capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria das células das algas que consome os cloroplastos. O pessoal cai todo ano, olha aí, 23, 24, 5, cai organelas, né? Interessante. E manter-os funcionais dentro de suas próprias células. Quer dizer, lesma do mar, né? Molusco, conseguem guardar esse cloroplasto em suas células, obtendo assim parte do seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente quase que uma fotossíntese, né? O que, pessoal, hein? Seria o que a resposta aqui? Letra B? Né? Ácido nucleico seria? Não, né? Ácido nucleico seria o DNA, RNA. Pessoal, cloroplasto, quando fala em cloroplasto, a gente lembra de quem, turma? De fotossíntese. Fotossíntese. Quando fala em cloroplasto, a gente lembra de um pigmento proteico, chamado de quê, turma, hein? Clorofila. Clorofila absorve luz do sol e converte a luz do sol juntamente com água em que, hein, turma? Em carboidrato. Então, seria letra B de bola, né, turma?
Proteínas, não, né? Também não é verdade. Vitaminas são reguladores. Lipídios, né, são altamente energéticos, também dá certo. Então, a resposta correta dessa quinta questão é a letra B de bola. Então, outra organelazinha aí, certo? Lembrando, é interessante, certo? Sempre lembrar disso, tá bom? Então, vamos para a nossa sexta e última questão. Deu bom, né? Deu bom. O tempo deu para resolver todas as questões e lembrar, revisar todo o nosso conteúdo. Então, a sexta questão fala o seguinte, 2023 novamente. 2023 novamente. Avaliação de substâncias genotóxicas. O ensaio de micronúcleo é um teste de avaliação de genotoxicidade, que associa a presença de micronúcleos, pequenos núcleos que aparecem próximo aos núcleos das células, com lesões genéticas. Os micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulado, provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Certo? Os micronúcleos se originam dos... Resposta, pessoal, isso aí. Resposta a essa sexta questão. Olha só. Ensaio dos micronúcleos. Micronúcleo, material genético. Então, o que vai estar lá, né? DNA encapsulado. Fuso mitótico. Lembrando fuso mitótico, lembra de divisão celular. Quando falamos em divisão celular, certo? Divisão celular, nós lembramos de uma pequena, na realidade, um pequeno material genético que está muito corado, que ele pode estar com fita dupla aqui, certo? Aqui seriam as cromátides irmãs. Isso aqui, na realidade, pessoal, seria quem? Os cromossomos. Os cromossomos, tá bom? Os cromossomos, aqui está duplicado, preso por um centrômero, que é uma espécie de cinto de proteína, centrômero, né? E os cromossomos estão envolvidos em algumas proteínas chamadas de histonas, certo? Os cromossomos, quando entram em divisão, certo? Mitose ou meiose, eles ficam dessa forma aí que eu desenhei para você. Então, esses núcleos são originados, né? Justamente, letra E, cromossomo. Nucleolo, pessoal, a função do nucleolo eu não falei ainda. Os nucleolos sintetizam ribossomos, né? E os ribossomos proteína, lisossomo digestante celular, ribossomo proteína, mitocôndria energia. Cromossomos fazem a divisão celular e quem transporta o material genético. Aqui no ribossomo, pessoal, ou no cromossomo, pessoal, é onde vai estar presente o gene. Certo? O gene é um pedaço, é um fragmento desse material genético aí. Se eu puxasse um ribossomo desse aí, ele ia ficar assim, ó. O que é que lembra isso aqui, hein, turma? Lembra de quê? Um DNA. Não é isso? É isso. Então, meus queridos, é isso que eu tinha para vocês hoje. A aula hoje, espero que tenha sido muito proveitosa para vocês. Gostei de estar presente com vocês aqui. Agradeço a todos que me ajudaram aqui hoje. Ana Lívia, Thaís, quem está com a gente a Sheila. Obrigado, Sheila, pela a tradução em Libras também. Então, tornamos assim, né, com a participação da Libra, eu gosto muito que torna assim nosso conhecimento universal, onde todos podem participar. Não é isso? Isso é muito rico. O Super Enem tem essa preocupação. Tá bom? Então, pessoal, agradeço. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima, tá bom? A gente fica por aqui. Tchau. Um grande abraço e um beijo.